Fala família, beleza? Desculpa a voz, estou com a minha sinusite atacada. E então, eu tô gripada. Toda tampada, a Nem tá gripada. Aqui a gente tá toda nuada. Hoje eu não fiz nenhum roteiro, não vou seguir roteiro hoje pra falar, porque eu acho que é muito óbvio o que eu vou falar assim. Não precisa de roteiro porque tá todo mundo vendo, mas a gente tem que falar, porque eu acho que quanto mais falarmos, mais a situação fica óbvia e as pessoas entendem de uma vez por todas. Antes de mais nada, deixa o like aí que me ajuda muito, muito, muito. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, para nossa família crescer muito mais. Passa aí adiante esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre seleção feminina de futebol. Todos os esportes, na grande maioria dos esportes que requer uma força física maior, os homens têm um retorno financeiro maior. Eles são mais qualificados, eles são mais rentáveis. Só que quando a gente fala em esporte no geral, o esporte não está atrelado só ao homem. Muito pelo contrário. Ele também está muito atrelado à mulher. Os limites que uma mulher pode chegar. Até onde ela pode ir. Com que classe ela faz aquilo. Eu estou falando aqui absolutamente como uma torcedora, como uma pessoa que ama o esporte no geral. Eu amo futebol. Eu amo todos os tipos de esporte, mas futebol, vôlei, são esportes que me chamam muito a atenção. Antes nós tínhamos o Ayrton na Fórmula 1, eu assistia muito, então também era um esporte que eu, gostava demais. Hoje em dia não tem, então eu não fico muito atrelada à Fórmula 1. Mas futebol e vôlei é uma coisa que eu gosto muito. E se o homem tem força, uma força maior, fisicamente, isso é comprovado, eu não estou discutindo com a ciência, para lidar com o esporte e ser mais rentável, a mulher tem duas coisas que, me perdoem os homens, não estou falando mal de vocês, mas a mulher tem duas coisas que eu acho que dá show em cima da força do homem, que é a inteligência, precisão com que ela faz o que ela está ali para desenvolver. Podemos falar, já que eu estou falando hoje da seleção feminina de futebol, podemos falar da absoluta, da maior, aquela que a gente não questiona. E não é a inominável, ela é a nominável, que é a nossa querida Marta. Marta se todo mundo acompanhar a Marta, tá? Só pela absoluta e total entrega dela em 6 Copas do Mundo para essa seleção brasileira, já é gigantesco, monumental. Não se compara a nada. A mulher ela não é uma guerreira, uma vitoriosa, ela é uma absoluta, não tenho o que falar. Eu não acho palavras para expressar o quanto eu admiro a Marta e o quanto ela realmente é essa atleta completa que ela é. Porque eu não vejo muitos homens, e eu falo num modo geral, óbvio que tem suas ressalvas, mas eu não vejo muitos homens chegar a competir tantas Copas quanto a Marta, a ter um futebol no pé tão brilhante quanto a Marta. Estamos falando de uma mulher, não esqueçamos disso, porque ultimamente que a gente tem lido nas redes sociais, pelo menos eu, tem vindo muito pra mim esse tipo, que não tem comparação, não sei o que lá. E teve uma jogadora dessa seleção agora, que ela fez uma postagem, me perdoe, mas você vai saber que eu tô falando de você, mas eu não lembro o seu nome agora, porque como eu falei, eu não fiz roteiro, eu só quero falar. Eu tenho acompanhado, a nossa seleção acabou de sair da Copa, foi uma coisa muito doída, porque realmente eu gostaria que a Marta tivesse chegado bem mais longe. Porque se tem alguém na história do futebol feminino que merecia, era a Marta. Lógico que a gente tem a Cristiane, que também merecia, a Fu, que também merecia, pelo amor de Deus, não é nada, não tô colocando aqui pessoas que não mereciam, não, pelo contrário, a gente teve seleções muito boas, mas a gente tá falando de uma única atleta que deu show de bola em todos os momentos que ela teve no campo. Essa Copa, o fato dela entrar em campo desequilibrou todo mundo, inclusive a própria seleção feminina. Ela é tão grande que eu acredito que as companheiras mais novas de equipe jogam com aquela admiração no olho, tipo, é a Marta! É a Marta que tá ali na frente! Nossa, eu tô no vestiário que a Marta tá, eu tô na seleção que a Marta tá.
Eu acho que deve ser isso que passa pela cabeça das meninas, e elas não estão erradas, porque a gente tem, na minha opinião, e eu acho que na opinião de um monte de gente, eu não tô falando em termos técnicos hoje em dia de premiação, mas a gente sabe que a Marta é a maior jogadora que tem até hoje. Pode surgir outra? Pode, mas nós estamos falando de agora, e agora o nome é Marta. Mas eu não vim aqui só pra falar dela, porque se eu for falar dela, eu vou ter que falar da Thamires. O que foi aquilo? Não. Nem assistiu comigo os jogos. Não assistiu nem. Fala aí, o que foi Thamires? Cara, arrasou. Mas tem muita jogadora. Tem. Cara, a maioria é assim, sensacional, fenomenal. Eu falo vou falar de 3. Uma porque, vamos logo destacar, a Ari. Porque no primeiro jogo ela já meteu 3 gols lá e tá tudo limpo. Ari, beijo. Eu sei que você ficou nervosa nos outros jogos, mas você é maravilhosa também. E, cara, você só tá começando, tá? Vai no caminho que você tá indo que tá tudo bem, tá bom? Eu particularmente, Zanza Almeida, continuo e continuarei sempre admirando, assistindo, divulgando e falando sobre as mulheres num cenário esportivo geral. Só que hoje o destaque é futebol, então eu vou falar dessas meninas. A segunda, a Thamires, né? Thamires foi... Nossa, não teve um jogo dos 3 que eu assisti que você não via a Thamires dando aquele pique do caramba na lateral pra cruzar. A Thamires no meio entrando. A Thamires na outra lateral entrando pra fazer gol. Meu, ela foi muito boa. Grande destaque. E a outra que a gente não pode deixar de falar... Você sabe de quem eu vou falar? Sim. De quem? Fala aí. Debinha. Pô, que isso? Que é aquilo ali? A gente tem um peão feroz dentro do campo, que você gira, você puxou a corda, são 90, 100 minutos ali correndo e fazendo o que tem que fazer, sem nenhum pingo de esboçar que quer sair. Mas não. Teve uma mulher na Copa, assim, que me chamou tanta atenção que eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha visto ela jogar, que foi a Geise. Cara, que Outra. boa. Para, vamos falar da goleira? Pô. A Letícia. Pô, pelo amor de Deus, desculpa aí, todos os outros times brasileiros, mas tinha que ser corintiana pra mandar tão bem, tinha que jogar no Corinthians pra mandar tão bem, brincadeiras à parte. Mas foi uma seleção compacta. É porque tem momentos que não é pra acontecer, e esse foi o momento que não era pra acontecer a vitória. Não era pra gente levantar o caneco agora, mas eu tenho certeza que ele vai vir, e não só um, porque eu tenho certeza que quando vocês tiverem esse reconhecimento, que de fato vocês merecem, e que é dado ao futebol masculino, vocês vão arrasar tanto quanto. Mas fora os elogios e tudo mais, eu vim aqui para falar hoje sobre um assunto que tá se falando aí e que é um absurdo. Fernanda Gentil, um beijo para você, porque você tocou nesse assunto de uma forma primordial. Eu achei excepcional. Eu sou tua fã também, e você falando, cara, foi, sabe, fechou, lacrou. Foi o fato de falar que tá se falando nas redes sociais, que teve patrocínio, vocês tiveram tal, Então, esse é o mínimo, né? Esse é o mínimo que tem que se ter. Aliás, a gente tem que ter muito mais na hora da preparação, porque as meninas que estavam ali jogando, elas jogam em outros países, por isso que elas estavam bem. Mas a gente, sabe, precisa de uma preparação interna aqui, pra quando a gente reunir essas meninas de tão alto valor, que estão jogando lá fora, para que elas tenham esse brilho, essa conexão aqui dentro. A gente não pode descreditar elas, porque elas perderam, porque esse ano elas tiveram patrocínio, porque esse ano elas tiveram um pouco do que a seleção masculina tem. Não, a gente não pode. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tô aqui passando a mão na cabeça e falando assim, poxa, elas foram maravilhosas e pro final tava tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que tava tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que houveram erros. Erros que não cabem a mim, porque eu não sou técnica e não sou jogadora. Que não cabe a você que tá aí do outro lado, que não joga e que não é técnico, nem tava lá dentro do campo, também ficar criticando. É muito fácil pra quem tá aqui, criticar. Muito. Muito fácil eu chegar aqui e falar, elas não se esforçaram, não sei o que lá. Eu não corri 90 e poucos minutos. Eu não fui a técnica que tava lá, dirigindo a seleção e optando lá o que elas iam fazer. O que eu acho que nós, torcedores, temos a obrigação de fazer é apoiar. E quando nos for perguntado o que você acha, aí a gente dá a opinião da gente. Mas gratuitamente, para ofender,
estamos errados. A gente já sabe o motivo, né, do futebol feminino não ser tanta coisa quanto é o futebol masculino. Porque são mulheres jogando. Exato. E se você for ver, cara, eu vi vários comentários das pessoas falando, já era de se esperar que elas parassem na fase de grupo. Onde que era de se esperar? Lógico que não era de se esperar. O Brasil realmente não tinha um resultado tão ruim há muitos anos. Mas acontece. Agora, E óbvio que quando a gente tem um resultado ruim, o que acontece? Nossa, eu já sabia, eu já esperava, não vale nada. Mas a gente perdeu pra Croácia no futebol masculino por bobeira, porque a gente não soube jogar direito. E aí ninguém fala, já era de se esperar. Não, todo mundo fala, que merda. Não. A gente perdeu. Eu vou pôr dedo na ferida, sou brasileira. Amo tanto o masculino quanto o feminino, mas a gente não vai esquecer do 7-1, né? Isso a gente não vai esquecer. E tava lá, todo mundo preparado. E a gente tinha o quê? Os craques em campo. Gente, o que eu quero dizer aqui, essas coisas acontecem. A gente tem que, motivar. E outro, não é criticar. É a gente amorosamente sinalizar. Olha, faltou isso, faltou aquilo. Se Agora for uma crítica construtiva, ok. Agora se só tá falando, tá uma merda. E aí, faz o que com essa crítica? O ponto que me pegou foi ouvir várias pessoas dizendo: nossa, justo esse ano que tá tendo patrocínio, que tá sendo pago, que tá tudo ok, que tem uma estrutura toda montada. Eu tava assistindo pela Cazé, beijo, também gosto muito de você. Pela Cazé TV, e eu vi a Milene Domingos falando que ela ficou emocionada ao ver toda a estrutura que foi montada para a seleção brasileira feminina diante dos outros anos de quando ela jogava futebol e dos outros anos que ela viu. Então, eu vou continuar falando. Eu não acho que isso seja nem o mínimo ainda. A gente tem que ter, o mínimo seria, além da estrutura, o respeito que a gente precisa. O respeito que o futebol feminino merece. Porque são tantos anos conquistando esse espaço. Tá conquistado. Você não tá vendo porque você não quer, mas tá conquistado. Tá aí, elas estão brilhando. É só a gente olhar. Então eu fiquei muito indignada ao ver essas críticas, tipo, foi mais ou menos assim, tá jogando igual tava antes, e olha que esse ano tá bem melhor, a estrutura delas tá bem melhor. Eu nem vou debater aqui com as pessoas que falaram isso, porque são pessoas que estão dentro da área esportiva há muito tempo, sabem muito bem que as coisas não são num passe de mágica, que leva-se tempo. Porque se fosse assim, vou fazer as palavras de Fernanda Gentil, teríamos aí 22, né? Acho que são isso, 22 canecos no masculino, né? Que a estrutura sempre teve pro masculino, desde que eles começaram. Então sim, falta investimento, falta apoio moral, falta preparação de trazer essas meninas um pouco antes, preparar elas todas juntas. E com certeza falta tirar o desrespeito e o preconceito contra mulheres. Exato, e esse é o fundamental, falta isso, sabe? E eu tô assim, eu não posso terminar esse vídeo sem falar de como eu estou, eu não sei nem como falar, se é orgulhosa, não vou falar satisfeita porque não é a palavra, mas orgulhosa dessa seleção. Eu tô orgulhosa dessas mulheres, desde a época que começaram, Marta, desde quando trouxe essa molecada pra jogar e dar continuidade daqui pra frente, como eu tô orgulhosa de vocês não terem desistido. É isso, essa perseverança de vocês fazem torcedores e apoiadores como eu. Porque eu não admito que ao meu redor alguém fale mal dessa seleção. E também não posso deixar de falar sobre o brilhante, o excepcional trabalho do Cazé, com a equipe dele. Esse gigante. Cazé, queria que você tivesse uma emissora, se for sua vontade, gigantesca, que você possa fazer jus a esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, embora eu acho que o YouTube, o seu canal, não está devendo nada. Foi simplesmente perfeito. Eu vou continuar assistindo os jogos, óbvio que eu quero ver até a final. Não tem mais aquele... é o Brasil, mas legal é ver uma Copa aí. Isso a gente tem que apoiar. Marta falou muito bem falado, a gente não tem só que apoiar a seleção brasileira, a gente tem que apoiar as meninas do futebol feminino, num geral, no mundo inteiro, que tá aí, dando show. Então vamos admirar, vamos apoiar e vamos
na estrutura delas, no geral, em todas elas. Não só numa Copa do Mundo, mas também nos campeonatos, que a gente sabe que, nossa, o campeonato feminino é doído de futebol. Mas, quem sabe, essa visibilidade que tá tendo aí, a gente consiga melhorar isso. E eu sempre vou abrir o espaço para qualquer momento falar do futebol feminino e da admiração que eu tenho por essas guerreiras corajosas, pessoas que eu admiro e que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa massa que tá empurrando pra frente. Família, é isso. Quero dizer que daqui nas Olimpíadas, né, que é ano que vem, e daqui a 4 anos na outra Copa, e depois nas Olimpíadas de novo, e depois, enfim, enquanto eu estiver viva, eu estarei lá apoiando de coração, se eu não puder estar presencialmente. Aliás, inclusive, é importante ressaltar que nós estamos aqui colocando um time contra outro, um seleção contra outro, de forma alguma. A questão é só tratamento igual. Pensa, você trata a seleção masculina igual você trata a feminina, porque a gente já vem descredibilizando a seleção feminina há muito tempo, e agora que ela tá tendo um alcance melhor, porque ela tá sendo transmitida por realmente pessoas que gostam do futebol, independente de quem ou por quem seja jogado. Exatamente. Então a gente não pode deixar aqui de bater palmas pro Casé e pra equipe dele. Maravilhosos. Tô cada vez mais apaixonada pelo profissionalismo de vocês, tá? Casé, te assisto desde quando você fazia vídeo só de comida aí, essas coisas. Arrumando marmita. Ixi, foi a Ney que me apresentou o seu canal. E desde então a gente não parou mais de assistir. Continua assistindo, além do esporte. E digo pra você que você é um profissional excelente. Tô muito orgulhosa de poder fazer parte de uma plataforma onde você está. Muito obrigado pelo exemplo. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. É muito importante o like. Ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreve no canal. Esse canal lindo, maravilhoso. Compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, para nossa família crescer muito mais. E deixa aqui nos comentários. Você assistiu pela Casé TV? Quero saber, vamos papear um pouco. Fiquem com Deus. Beijos e fui!